Então, o tema de hoje é mudar como começar. Meu nome é Rosana de Rosa e para aqueles que não me conhecem, minha palestra não é um monólogo, eu gosto que as pessoas perguntem, se quiser levantem a mão, a gente pode trocar um pouco de impressões, porque aí eu também posso conhecer um pouco vocês e a gente vai adquirindo experiência nessa mão de via dupla, né? Eu tô sem o controle para mudar aqui ou eu tô com impressão? Aonde? Ah, desculpa, tá aqui embaixo, eu não tinha visto. Então vamos lá. Bom, então a ideia de mudar, né, nós viemos buscar o quê, né? Nós estamos sempre, a nossa ideia incessante é sempre de mudarmos. Então nós temos em nós esse desejo de mudança. Mas normalmente nós primeiramente pensamos o quê? Mudança financeira, né? Mudança na vida amorosa, então a gente quer que o parceiro seja melhor, que a nossa vida seja melhor, né? Mudança no trabalho, a gente quer ganhar mais, quer trabalhar num outro local que seja mais perto, né? Mudança de moradia, a gente quer para uma casa que tenha mais quartos, que a gente tenha mais conforto. Então muitas vezes a nossa prioridade quando a gente pensa em mudança, normalmente são tópicos mais materiais, né? E ficamos sempre assim, principalmente agora, janeiro, né? Janeiro é esse período, entre dezembro e janeiro nós ficamos nessa transição, as listinhas, tudo que a gente quer mudar, os nossos desejos, tudo que nós prometemos que nós vamos fazer para nós mesmos, né? Então essa fase de janeiro, ela é muito ligada a essa questão da mudança. Mas o que a gente vai percebendo, né? Muitas vezes a insatisfação, a gente até adquire a casa maior, a gente muda de trabalho, mas a gente percebe que às vezes essa insatisfação, ela é permanente, faz parte do nosso dia a dia. A gente muda de trabalho, mas acha que o chefe também não é legal como o outro. A gente mora numa casa maior, daí a gente reclama porque de repente tem que limpar mais porque é maior. Então nós estamos sempre um pouco ligados nessa insatisfação. Então a proposta, uma das propostas de quando a gente pensa em mudança, qualquer que seja a área da nossa vida, é que a gente possa aprender a desfrutar de cada conquista, ainda que seja muito pequena, que a gente consiga realizar nessas mudanças que a gente faça. Então se a gente adquiriu algo novo, que bom, pode ser que é um step, que não é tudo que nós queremos, mas que bom que a gente já conquistou aquilo, porque até onde a gente conquistou faz com que a gente perceba que nós temos capacidade de estar sempre mudando para algo melhor. Então a proposta não é que a gente fique insatisfeito, e sim que a gente reconheça que os esforços estão sendo feitos e que a gente vai colher os frutos à medida do tempo. Senão nós estamos sempre em busca de algo que nunca chega, né? E nunca vivemos o prazer de estarmos satisfeitos e completos naquilo que estamos buscando, né? Então, quando alguém nos pergunta, normalmente, né, como vai? A gente diz, eu tô bem, mas... Daí a gente começa, né? Mas a gente está sempre ressentido, né? Mas se não fosse isso, eu estaria melhor. Mas se meu marido me tratasse melhor, né? Se meu marido não bebesse, se meu filho reconhecesse, me tratasse melhor, né? Se meu chefe me pagasse mais, a gente está sempre ressentido, né? E sentindo essa insatisfação desse mais. É difícil a gente conseguir dizer, não, eu tô bem, tá tudo bem. E como que você tá? Ótima. A pessoa fica até esperando a reclamação, né? E você, bem, e você, né? E você pode esperar, porque muitas vezes o outro vai reclamar, tô indo, é mesmo assim, tá tudo assim. E por que tá tudo assim? Eu tô bem, né? Eu tenho problemas? Tenho. E quem não tem? A gente encarnou para sermos desafiados. Para podermos crescer, vamos ser eternamente desafiados, não só nessa encarnação, como nas pregressas e na futura. Então, encarnar e esperar que não encontremos dificuldades, pedras, não tem como, isso vai ser sempre, porque faz parte do processo que a gente seja desafiado para aprendermos a lidar com situações novas, né? Bom, então muitas vezes nós identificamos que o porquê dessas insatisfações, eles estão o quê? No outro. Então a gente está sempre ligado nessa reticência de que o outro é, de certa forma, uma pedra no nosso sapato, né? Então muitas vezes a gente tem sempre o si,
né? Se o outro, como eu estava dizendo anteriormente no slide anterior, mas aí eu fico pensando, né? Se a gente ficar vivendo essa eterna busca da gente se livrar dessa pedra que a gente julga, que é o outro, ou a situação que a gente vive, a gente vai ficar como essa pessoa, não sei se vocês estão vendo, né? A figura está um pouco assim, mas é ele empurrando uma coisa absolutamente impossível dele conseguir empurrar em função do tamanho da pedra, né? Então, na verdade, será que o outro é realmente a pedra do nosso sapato? Né? O que vocês acham? Vocês acham que o outro é a pedra do nosso sapato? Não está contente, saia, né? Não sei o que lá. É verdade, não está contente, saia, né? Nossa amiga que está dizendo. É verdade, é verdade. Então, né? Culpar o próximo é melhor, né? Culpar o próximo é melhor. Então, enquanto nós não percebemos que quem coloca a pedra no sapato somos nós, porque nós vamos colocando essas pedras, né? Que vão ficando, digamos, de certa forma insuportável, porque nós vamos criando os relacionamentos. Nós é que vamos tendo essa relação com o filho tão difícil, porque nós não ouvimos os filhos às vezes, né? Às vezes ouvimos, mas não entendemos a necessidade naquela faixa etária que ele se encontra, né? Nós ouvimos a esposa ou o marido, mas não entendemos que é um outro ser humano que não deseja exatamente a mesma coisa que a gente, porque também está num momento, numa busca diferente da gente, né? Então nós que vamos criando esse network, essa rede, essa linha de entrelaçamento com o ser, e que muitas vezes também não sabemos como gerenciar isso. E aí, aparentemente, o outro fica como uma pedra no nosso sapato. E a gente ingenuamente acha que se livrar da pedra, a gente é feliz, né? E às vezes é um engano, porque a gente percebe que a gente tira a pedra e os problemas continuam, né? Às vezes é uma pedra maior que aquela. Aí você fala, caramba, aquele chefe era tão bom e eu pensava que ele era péssimo. E esse aqui agora é péssimo, né? E aí a gente não percebe que às vezes a nossa própria conduta diante do trabalho, diante da chefia, ela não é colaborativa. A gente exige do chefe uma coisa que ele não tem para dar, a gente espera o tempo todo reconhecimento e às vezes a gente também não reconhece. Então, às vezes, também faz parte a nossa conduta para que aquela resposta não seja tão positiva para nós, né? Tá tudo bem até aí? Então, agora sim, eu diria, né? Eu acho essa foto uma foto bonita, porque é como se ela estivesse se esculpindo, né? Agora sim, a gente vai começar, a gente acreditando que o outro não é uma pedra na nossa vida, é que a gente vai poder começar a iniciar esse processo. Não porque nós somos a nossa própria pedra, porque eu acho que nós não somos uma pedra, nós somos um material precioso. Se a gente se considerar que é uma pedra porque a gente é um diamante, aí eu concordaria. Um diamante talvez não tão lapidado, não tão preparado, não está brilhando ainda pela nossa própria falta de condição, mas nós não somos uma pedra, né? Nós somos um ser perfeito em busca de um aprendizado a nível crescimento, que a vida está aí para nos oportunizar o tempo inteiro que a gente chegue lá. Mas não somos, nem somos uma pedra na vida de ninguém, né? Às vezes meu marido brinca e eu falo, o que você tem? Qual é o seu problema? Ele fala assim, meu problema é você. Eu falo assim, eu sou seu problema? Eu sou sua solução. Então você não tem mais problema, você tem uma solução, né? E na verdade eu acho isso, acho que o outro vem para ser uma solução na nossa vida. Ainda que às vezes seja uma solução que a gente tem que conquistar, né? Aquele filho é mais difícil. Outro dia atendendo uma paciente, ela me disse assim, ai, meu filho ele é muito inteligente, é horrível porque ele é teimoso. Eu disse, você está chateada porque ele é inteligente, né? Tanta gente tem problemas porque tem que gerar acompanhamentos, porque a criança tem uma dificuldade de aprendizado. E seu filho agora, como que ele é teimoso sozinho? Não conheço ninguém que teima sozinho, né? Eu falei, será que você também não é teimosa para ter um teimoso de um lado e ter um teimoso do outro, né? Porque não existe teimoso sozinho. Para teimar tem que ter dois, né? Um de um lado, outro do outro, né? E às vezes a criança, claro, a gente vive aqui num país que nós não temos babysitter assim, de uma forma razoável financeira para a gente. Então, claro, a gente aqui tem mais trabalho, né?
Mas que bom que a criança tem muita energia e tem muita coisa para dar. Nós é que precisamos aprender como direcionar isso, como entreter essa criança de uma forma que ela se sinta, vamos dizer, cansada o suficiente para dormir cedo, por exemplo, né? Então eu trouxe algumas ideias, por exemplo, algumas ideias do que a gente poderia requerer para mudar. Então eu acho assim, mudar é estar mais atento. Outra coisa que ajudaria muito a gente mudar é ter uma visão nova. Eu vou estar falando um pouquinho sobre cada desses subtópicos, né? É sobrepor-se aos nossos instintos, porque muitas vezes nós agimos instintivamente e isso não nos favorece, né? É nos autoeducar, é nos autoaceitar e direcionar, aprendemos a direcionar mais um pouco a nossa energia. Então eu vou falar um pouco assim de cada uma delas, antes dizendo que a gente precisa fazer alguns ajustes de entender o seguinte: dentro da nossa possibilidade real de mudança é onde a gente vai estar trabalhando, porque muitas vezes a gente quer ser o outro. O outro consegue, o outro pode. Não. A gente tem que pensar em mudança, mas dentro da nossa capacidade, do que nós estamos preparados, a nossa faixa etária, o nosso nível de conhecimento. Então nós temos uma limitação criada pela própria circunstância, a nossa circunstância cultural. Às vezes a gente nasce num lugar que não nos favorece, não podemos nos expandir tanto como o outro que nasceu em outra oportunidade. Então nós sabemos que podemos tudo que o outro pode, mas sem competição de que o outro teve mais e pôde mais. A gente tem que nos aceitar, mas dentro de uma realidade sem cobrança. Né? Porque muitas vezes nos culpamos, nos cobramos muito de atitudes e coisas que nós mesmos não estamos preparados para viver ainda. Né? Bom, então mudar é a possibilidade de rever certos paradigmas. Isso é uma visão psicológica, né? Fazendo com que seria mudar como uma realidade de ver de outras formas nossos paradigmas. Nós temos crenças que muitas vezes nos impedem de andar para frente. Então nós temos crenças, nós temos certos preconceitos, nós temos certas visões que aprendemos na nossa cultura, com a nossa família, que às vezes nos impedem de conseguir avançar. Vamos supor que a gente nasça numa família e que nós somos muito desacreditados. Então, os pais, por exemplo, a gente cresceu ouvindo assim: você não é capaz, você não é inteligente, você não pode. Então, muitas vezes nós vamos adquirindo crenças que vão fazendo com que a gente tenha dificuldade, pelo próprio descrédito, de expandir. Então, mudar as possibilidades para rever as nossas crenças ou os nossos paradigmas, que seriam basicamente a mesma coisa, é nós passarmos a rever o que nós acreditamos sobre nós mesmos. Porque muitas vezes nós somos excessivamente humildes. Eu não consigo, eu não sei. O outro está ali falando: não, você é capaz, você faz bem, e você fica naquela impressão humilde, entre aspas, mas na verdade todo mundo está vendo que você tem aquela qualidade, só você que não está. Porque você não acredita que você tem. Você não acredita em você, no seu próprio potencial. Às vezes isso acontece até com as pessoas que fazem assim, doce, fabuloso. A pessoa faz aquele bolo fantástico, todo mundo está elogiando, achando o máximo, e a pessoa, mas eu nem acertei muito hoje, assim, fica naquela sensação de que, reconheça, que ótimo, meu bolo é bom mesmo, que bom. Qual o problema da gente se achar às vezes, né? Se você está se achando em algo que realmente você faz bem, e que todo mundo reconhece que você faz bem, que ótimo, né? Não tem nada de errado. Então eu acho que nós precisamos aprender isso, a rever o que pensamos sobre nós mesmos. Né? E perceber que temos muitos potenciais que podem ser desenvolvidos, né? Bom, então vamos lá. Estar atento, né? Eu acho que é um desenvolvimento, desenvolvendo o hábito de observar o que se passa com você e com suas emoções. Porque muitas vezes nós sentimos, mas nós não paramos para pensar o que nós sentimos. Nós só sentimos. Não estamos bem, não estamos felizes, mas muitas vezes a rotina, os afazeres, a exigência do dia a dia é tão intensa que nós vamos passando em cima do que a gente sente, né? Então a gente não está muito bem,
a gente às vezes toma um remédio. Ah, o que você tem? Eu tô meio deprimida. E o que é isso, né? Porque hoje em dia está na moda, então todo mundo é depressivo, né? Todo mundo tem transtorno, né? Claro, tem muita gente que tem, mas muitas vezes a gente não tem, a gente está vivendo um mau momento, um momento difícil na nossa vida. Então acho que é importante que a gente passe a localizar o que a gente sente, ficarmos mais atentos àquilo que a gente sente. Por que que depois daquele telefonema eu fiquei assim? O que é que foi dito naquele telefonema que mexeu comigo? Opa, tá mexendo comigo. Tá mexendo lá com... Então, o que é que foi dito, né? Então, passarmos a observarmos mais o que sentimos. Por que quando a pessoa disse aquilo, eu fiquei tão chateada? Né? Ou então, por que quando ela falou daquela forma, eu senti tanta inveja? Então, começarmos a observar o que nós sentimos. Porque como nós vamos poder mudar algo se a gente não sabe o que é? Então, se nós começarmos a perceber o que nós sentimos, nós podemos ter instrumentos para falar, ah, peraí, isso que eu sinto eu posso rever, isso não é necessário, ou então é normal, eu sinto isso, mas devagar eu vou devagar projetando para melhorar em relação a isso. Então, quer dizer, qualquer que seja a localização do meu sentimento, qualquer que seja o problema no qual estou inserido, se eu estiver consciente dele, vai ser muito mais fácil de eu poder superar. Então, estarmos conscientes a nível atenção, né? Atentos a nós, como também atento ao filho, atento ao marido, atento ao que a empresa que a gente trabalha precisa, atento ao cliente. Então, quando estamos atentos, nós percebemos rapidamente qual é a necessidade do outro. Né? Então, muitas vezes a gente percebe que o filho não está bem. Aí, só depois que o filho faz um monte de coisa errada para chamar a sua atenção, aí a gente, esse menino é problema, coisa e tal. E muitas vezes ele estava tentando chamar a atenção, né? Então, se nós estivermos atentos, nós vamos perceber rapidamente que algo está acontecendo. Você está bem? Seu olhar está diferente, sua voz no telefone está diferente, você está chateado, né? Então, da mesma forma que nós passamos a ficar atentos a nós, nós também aprendemos a ficar atento ao outro. E automaticamente nos conhecemos mais e passamos a conhecer mais o outro. É uma possibilidade maior para isso, né? Percebendo diariamente as nossas necessidades, né? Então, fazendo os ajustes necessários de acordo com o que vai sendo solicitado. Porque à medida que eu vou percebendo, eu estou atento e percebo o que se passa comigo, eu vou fazendo ajustes. Então, peraí, aquele tipo de conversa não é boa para mim, não me sinto bem. Porque quando eu desliguei o telefone ontem foi assim, quando eu desliguei hoje foi assim. Então, peraí, eu acho que eu preciso me desvencilhar desse tipo de fofoca, porque isso não está me fazendo bem. Então a gente vai e desvencilha. Mas se eu estou atenta, eu percebo que o mal-estar vem depois daquela conversa. Então, estarmos atentos, né? Bom, a outra coisa seria uma nova visão. Compete a nós, né? Construir a nossa felicidade, olhando a situação de outra forma e aprendendo a ver de uma forma mais positiva e com mais confiança. Porque normalmente o problema não é a real coisa que precisa ser resolvida. O problema muitas vezes é como nós vemos o problema. Então nós somos duas pessoas, o problema é o mesmo e cada um vê de um jeito. Então, a visão que a gente tem do problema. Então, às vezes, nós temos uma visão que todo mundo está conspirando contra a gente. É a nossa visão. E ninguém nem está conspirando. Mas nós, né, começamos a sofrer criando algo por uma visão que temos que não existe. Ou, por exemplo, que a gente não fez uma coisa boa e de uma forma boa, que todo mundo está nos criticando. Às vezes as pessoas não estão nos criticando, mas nós construímos uma visão negativa sobre aquilo, né? Às vezes somos desafiados a coisas como, por exemplo, perder o emprego. Uma hipótese, perde o emprego, a gente tem que pagar as contas, tem uma família. Claro que é algo que a gente vai se preocupar e vai entrar como primeiro da lista para a gente poder correr atrás e resolver. Porém, nem sempre perder o emprego é ruim. Porque às vezes a gente está há 10 anos naquela cadeira, não é mais feliz, mas não tem coragem de sair porque a gente tem medo do desafio aí de fora. E aí a vida vem, dá uma balançada, né? Você sai daquele emprego, você fica arrasado por sair daquele emprego e aparece algo muito melhor.
muito melhor em todos os sentidos, que você fica mais feliz, que você fica mais realizado. Então, a nossa visão, muitas vezes, é que cria o problema, antes dele realmente existir. Eu concordo, a hora que as contas começam a vencer, a gente não acha um emprego, vai agravando. Aí o problema vai se transformando numa realidade. Mas enquanto isso não está acontecendo, isso não é ainda uma realidade, isso é uma possibilidade. E a gente fica sempre olhando como se o universo conspirasse contra nós. Então tudo, essas frases são normais, né? Você já deve ter ouvido. Tudo acontece comigo. Eu tenho azar, né? Por que só comigo? Por que não aconteceu com o outro, né? E por que só eu? Você vê minhas irmãs, você vê meu cunhado, a gente começa a fazer comparações. Ele se deu bem, ele ganhou, a gente vai fazendo comparações para mostrar o quanto miserable a gente é. E será mesmo que o universo está conspirando contra nós e nós não estamos sabendo, né? Como isso? Se nós pensarmos que está lá no livro dos Espíritos, que todos nós vamos evoluir, vamos nos purificar, e isso é algo inerente ao desejo do ser humano, isso é algo que faz parte da lei de Deus, então automaticamente, como é que o universo vai conspirar contra mim? Não tem sentido. É antagônico. Então automaticamente a gente tem que pensar, isso está acontecendo que é para promover o meu crescimento. Mas eu não quero ser despedido, eu não quero. Sim, mas a gente veio para ser desafiado. Se a gente não perder de vista que a vida é um desafio, nós vamos entender quando as coisas acontecerem que são para promover nosso crescimento. A dinâmica de promover nosso crescimento, ela é a mais variada possível. E ela está muito coligada às escolhas que a gente faz. Porque, claro, automaticamente nós vamos vivenciar as consequências das nossas escolhas, né? A outra é... O outro em nossa vida, ele faz uma parceria na nossa jornada, mas ele é um coadjuvante. Então acharmos que o outro detém a possibilidade de mudarmos, né, ou para sermos felizes, ou que o outro mudando a gente vai ser feliz, é impraticável, porque na verdade o outro é um coadjuvante nessa jornada evolutiva. Ele está aqui comigo, andando aqui na parceria, mas ele não é responsável pela minha mudança, né? Então, e eu também não sou responsável pela mudança dele. Agora, é claro que a gente sabe que quando a gente promove mudança, o outro fatalmente vai ter uma percepção de captar isso e pode também mudar, né? Mas nós não somos responsáveis nem pelo filho. Nós somos responsáveis em educar o filho, preparar o filho para essa jornada. Mas sabemos que por mais que desejamos, não conseguimos fazer com que o filho não sofra, por exemplo, né? Bom, então a colheita... Opa, foi rápido. Aqui foi mais rápido do que eu. Então a colheita, ela é resultado do quê? Do próprio plantio. Aquilo que a gente plantar, nós vamos colher, né? Então automaticamente aquilo que a gente escolher, a gente vai ser responsável pela consequência. E é infantil a gente pensar que foi Deus. Foi Deus. Deus me castigou porque naquele momento eu fiz uma coisa ruim e agora eu estou pagando. Não, você está colhendo o que você escolheu. Nós somos infantis na nossa escolha. Somos seres humanos. Muitas vezes escolhemos de uma forma infantil. Né, escolhemos para saciar nosso desejo, a nossa vaidade, não importa por qual motivo, mas ainda somos infantis como seres humanos, né? Então faz parte. Então essa é uma frase de Joana, né, Joana de Ângela, ela diz, mude, mas comece devagar, porque a direção ela é mais importante que a velocidade. Então na verdade, o importante não é a gente ter pressa. Outro dia eu estava dizendo a uma pessoa que eu achava que o espírito vinha como se fosse com um calendário. Então a gente chega nessa encarnação, uma agenda. A gente chega nessa encarnação agendado. Então várias pessoas, existe uma probabilidade que a gente vai encontrar, porque a gente tem ali uns desafetos que precisam ser trabalhados. Várias situações, existem probabilidades que a gente vai encontrar, vai vivenciar, porque aquilo seria algo que seria bom para que a gente pudesse se desenvolver. Então a gente vem meio agendado. Então não tem como a gente pensar que nós vamos conseguir riscar tudo na nossa agenda, porque nós somos imortais. E a gente sabe que a gente não vai conseguir
a gente não vai conseguir nos purificarmos ou crescermos o suficiente nessa encarnação, né? Então nós sabemos que essa agenda vai com coisas. Claro, a minha sugestão não é procrastinar, mas a gente resolver o que nos compete nessa encarnação. Mas temos que ter a complacência, a tolerância, a paciência com as nossas limitações, porque nem tudo temos capacidade de resolver num passe de mágica. Emocionalmente, nós precisamos aprender a vivenciar aquilo, né? Então não adianta só a gente vivenciar de uma forma intelectual. Então a pressa é inimiga da perfeição, né? Agora, o investimento constante, eu acho que é o ideal. Então todo dia a gente está ali regando, né? Então todo dia a gente vem aqui no centro, a gente faz um trabalho voluntário, a gente toma passe, a gente faz um curso, né? Então nós vamos o quê? Ampliando a nossa consciência em relação à espiritualidade, em relação à nossa existência, e isso vai promovendo que, de alguma forma, a gente possa chegar lá. Bom, então a razão, diz numa visão filosófica, ela permite aos homens sobrepor-se aos instintos. Quem disse isso foi Sócrates. E por que eu trago isso? Muitas vezes nós agimos por instinto. Então uma das coisas que dificulta muito a nossa mudança é não conseguirmos sair do instinto. Então eu fiz isso porque me deu uma extrema raiva. Então eu fui lá e quebrei tudo. Eu agi assim porque eu perdi a cabeça. Ou então eu agi assim porque ele me fez perder a cabeça. A culpa é dele, nem é minha. Eu estava quieta no meu canto. As pessoas falam, não é assim? Eu estava quieta no meu canto. Ele veio, me provocou até que eu perdi minha cabeça. Então agimos de uma forma ainda muito instintiva. E o instinto faz com que a gente tome atitudes que nem sempre o resultado é bom. Então, normalmente, quando agimos por instinto, porque não processamos se aquela é a melhor escolha, o resultado normalmente é desastroso, né? Então, o Livro dos Espíritos, ele alerta que não é a inteligência intelectual que domina os instintos, e sim a moral universal. Então, quer dizer, não adianta nós lermos um monte de livros, temos um QI fantástico que vai fazer com que a gente perceba uma forma de dominar nosso instinto. Porque se fosse assim, todo mundo que é intelectualizado seriam pessoas que dominam seu instinto. Então, quanto mais consciente nos tornarmos, melhor podemos compreender as leis morais e conter nossos instintos primitivos. Então, eu acredito que através do conhecimento das leis de Deus, nós vamos percebendo que podemos e temos capacidade, à medida que adquirimos a consciência, depois que nos tornamos humanos, né? Porque esses instintos estão vindo da onde? Né? Da era animal, da era vegetal, da era mineral. Outros momentos que vivemos no nosso desenvolvimento. Então, trazemos isso porque ainda estamos muito próximos nessa era animal, nessa era como homens, da era animal, né? Então, imagino que se a trajetória foi isso, a gente ainda está bem no comecinho. Por que essa conclusão? Pelos nossos instintos, né? Nós estaríamos muito mais humanizados se não agíssemos tanto por instinto. Então, isso mostra que ainda temos muito desse instinto que nos toma, né? Então, a importância de irmos percebendo e educando o nosso instinto é algo fabuloso para a nossa mudança. Porque quando nos educamos e passamos a ter controle sobre as nossas emoções, claro que a gente vai poder fazer muito melhores escolhas. E as consequências vão ser ótimas, né? Ao contrário. Claro que na hora que eu precisar de ter paciência com algo que me acontece, se eu não agir por instinto, eu vou conseguir entender que a pessoa não pisou no meu pé de propósito, né? E isso vai fazer o quê? Com que eu faça melhores escolhas. Então, uma das coisas que está implícito na nossa mudança é começarmos a lidar com a nossa questão instintiva. Bom, dentro de uma visão espírita, a essência do espiritismo é a educação e o estudo. Então, essa primeira parte eu trago
justamente para complementar que tudo isso que eu disse, nós encontramos dentro da codificação. Por quê? Porque toda a base espírita é o estudo, é nos educarmos quanto espíritos, nos prepararmos para que cada vez mais possamos crescer, né? Então mudar é enganjar-se num processo de autoeducar-se. Então nos autoeducar é como se fosse o nosso homework nessa vida, na próxima vida, na passada, né? Então é importante que a gente perceba. Então muitas vezes a gente vai chegando a uma certa idade nesta encarnação, e a gente acha que a gente já sabe muito, que não dá mais tempo, a gente está muito velho para voltar para a escola, que a gente já está muito velho para vir aqui no centro, que já está esquecido, né? Que dorme, que toma um monte de remédio. Mas veja, se o espírito é imortal, caiu a ficha aí? Não. De alguém, do não da gente mesmo. Então veja, se a gente é um espírito imortal, nós estamos trazendo isso há muito tempo, né? Nós estamos trazendo essa questão de nos educar há muito tempo e não vai acabar agora. Então não existe velhice para educar-se. Educar-se como espírito, não é educar-se como saber se comportar, saber sentar à mesa. Isso aí são coisas que nossos pais ensinaram. É fácil, a gente aprendeu. Né? A maioria aprendeu, pelo menos, né? A maioria. Né? Alguns não receberam isso, não tiveram essa oportunidade de receber isso na educação. Mas a maioria aprendeu. E o que você não aprendeu, você aprende hoje pela internet. Porque tudo existe. Né? Você senta e o que você imaginar, o YouTube tem um vídeo para te ensinar. Então, a questão de educar-se é mais do que isso. A questão de educar-se é pensar, eu sou responsável por mim. Eu promovo todas essas mudanças em mim. Então, eu tenho que ficar o tempo inteiro investindo em mim. Por quê? Porque isso é bacana, porque isso é gostoso, porque isso é desafiante. Porque isso não é um tédio, né? A vida é muito chata. Não, a vida é maravilhosa. Né? Por quê? Porque a vida é maravilhosa. Ela não é se a nossa visão estiver distorcida. Então, nos educarmos é o nosso homework. Né? Então, é necessário que nós nos estejamos próximos dessa realidade, né? Descobrindo o seu próprio caminho e aceitando sua singularidade no processo de crescimento espiritual. Porque, claro, como eu estava dizendo antes, nos educar não significa que a gente vai conseguir arrastar as outras pessoas. Né? Isso é um processo individual. Então, eu não dependo de ninguém e ninguém depende de mim. Claro, quanto mais parceria, melhor. Tanto que a nossa casa lá, nossa palavra é parceria. Por quê? Porque é muito mais gostoso crescer junto. É uma delícia sermos um grupo, estarmos motivados e quando não estamos o outro, né, empurra, motiva. E a gente precisa desse incentivo do outro, mas nunca esquecendo a nossa singularidade. Né? Depende de nós. Né? Tem até uma música, né? Depende de nós. Não vou cantar porque eu sou péssima. Então, o educar, né, essa é uma frase de Vanderlei de Oliveira, o educar para ser feliz é dar sentido à existência. O homem contemporâneo padece a doença do sentido. O vazio existencial é o corrosivo de seu mundo íntimo. Isso está no livro Escutando Sentimentos. Isso aqui, nós estamos até justamente falando dessa série de Herman Dufour, né? Então, educar-se é para a gente ser feliz, porque é muito gostoso, porque é uma delícia, né? Não porque é aborrecido, porque é nossa obrigação. Nós aprendemos, infelizmente, temos certos paradigmas e crenças que estudar é chato. Eu não quero voltar, é chato. E a gente cresce um pouco com isso na ideia. E eu acho que estudar é fabuloso, né? É a nossa possibilidade de saber mais, ler o que o outro escreveu, ler a experiência do outro, né? Uma visão que o outro tem, que eu ainda não tive. Né? Então, nos educar tem que ser visto de uma forma gostosa. Né? Autoaceitarmos, né? Isso é uma outra condição básica para a gente poder mudar. Aceitar o quê? Nossas limitações. Não sabemos tudo, não vamos saber tudo. Né?
Não precisamos saber tudo, né? Precisamos saber o que os nossos desafios nos chamam a atenção. Então vão aparecendo desafios, esses desafios precisam ser desenrolados. Eu não preciso saber tudo que o outro sabe. Às vezes eu posso até me perder nessa possibilidade de ser devoradora de livros. Eu preciso ler e incorporar, eu preciso exercitar o que eu aprendo, para virar dia a dia. Às vezes a pessoa, mas eu li, eu vi, sim, mas sua atitude está no piloto automático. A gente vem aqui para a América, sai da carrocinha, agora tem uns carros bacanas, que a gente tem tudo, câmbio automático, e você botou a vida no câmbio automático. Então você não sabe mais trocar de marcha. Então a gente precisa voltar para a marcha manual e tirar nossas atitudes do piloto automático, Porque no piloto automático a gente faz o quê? Repete as mesmas atitudes. Então, para que a gente possa aceitar nossas limitações, nós temos que perceber. Tem uma série de atitudes que a gente tem que é automática. Fazemos por automatismo. Fazemos porque fazemos isso há muitas encarnações. Temos vício em certos erros. É natural. Estamos aqui trabalhando para nos desenvolvermos e não termos mais. Reconhecer onde conseguiu chegar. Porque a gente muitas vezes nem celebra aquilo que a gente fez e a gente já está no outro gol. Então acho que tem que parar e celebrar. Lá em casa a gente fala isso, tudo é celebrado. Então vamos celebrar, a gente conseguiu tal coisa, melhorou a vida, legal, vamos sair, vamos tirar uma foto. Até minha enteada, a minha nora e meu enteado estiveram com a gente esse fim de ano e eles viveram algumas coisas, tira uma foto, você tem que ter memória disso. Ainda, por quê? Porque é gostoso a gente criar memórias daquilo que a gente foi vitorioso. Precisamos lembrar. Por quê? Porque quando a gente estiver baixo astral, é essa lembrança que vai fazer com que a gente saia daquela sensação e possa lembrar, poxa, não, esse momento está sendo difícil, mas olha quantos outros eu venci. Então precisamos adquirir memórias daquilo que a gente vai conseguindo para nós. Ainda que seja pouquinha coisa. Aprendi um pouco mais de inglês. Legal, eu não falava bem, agora falo um pouco melhor. Vitória. Grava, tira foto. Falando com alguém, olha, dia memorável. Então entender que o processo educativo ele requer construção sólida e segura. Nós vamos sempre repetir. Muitas vezes a gente pensa que eu mudei. Não, eu mudei, agora eu sou diferente. Nisso aqui eu sou diferente. Aí passa um tempo, você faz outra vez. Aí você fica arrasado com você. Você fica decepcionado. Eu pensei que eu tinha get over. Eu pensei que eu tinha mudado. Eu pensei, agora eu me vejo fazendo de novo. Eu sou muito medíocre, eu sou muito... Peraí, não. Você pensou o quê? Que agora você aprendeu, fez meia dúzia de vezes e nunca mais você ia fazer? Que ótimo, agora você faz menos. Agora você está consciente até do caminho, um outro caminho para fazer que até então você não tinha. Mas isso não quer dizer que nunca mais você vai fazer. E se você fizer, você vai ficar decepcionado com você? Por quê? Por quê? Então eu costumo sempre dizer que o crescimento ele imagina uma espiral. Então a gente cresce como uma espiral. A gente não cresce assim para frente e nunca mais nada para trás. A gente cresce, mas nunca volta para o ponto de partida que a gente saiu. Aí a gente dá aquela voltinha, mas não volta mais nesse ponto. A gente volta aqui, aí vai, a gente volta aqui. Mas não é só para frente. Então, claro que a gente tem que fazer o quê? Processo de repetição. Como é que a criança aprende? Quantas vezes vocês falaram para o filho de vocês segurar? Segura o garfo assim, não põe o dedo na tomada. Quantas vezes ele repetiu e você falou, e você até fala, mas já te falei 1000 vezes. A gente fala até isso. Mas por quê? O espírito, quando é criança, ele se desenvolve num processo de repetição. Nós que somos adultos para esta nossa faixa etária, desta existência, também crescemos com repetição. Quando pensamos na imortalidade, somos criança. Então precisamos outra vez, mais outra, até que chega uma hora, nós incorporamos aquele novo formato e a gente não precisa mais fazer daquele jeito, porque já passou, não está mais na nossa mente. Ter paciência e ser perseverante na sua busca. Por que perseverante? Porque quando a gente repetir, a gente vai ter tendência a dizer, melhor desistir, eu faço outra vez sempre.
Eu sou sempre uma pessoa que desiste, não adianta. Sim, ok, você sempre desistiu, mas agora você está tentando não desistir. Então, faça pela primeira vez tenha paciência com você para entender que você está de novo diante de um novo desafio que vai promover você de novo não desistir. Então, tenha paciência com você. A vida vai sempre dando uma nova possibilidade para que a gente possa de novo entrar em contato com aquilo que precisa ser repetido. Então, às vezes, nós somos cruéis com a gente. A gente fica muito preocupado em quanto os outros nos criticam e nos julgam, mas às vezes eu acho que nós somos os piores julgadores de nós mesmos. Somos duros com a gente, às vezes. E precisamos entender que estamos num processo e que faz parte repetirmos até que a gente possa incorporar emocionalmente aquela nova atitude, né? Bom, construindo assim um amor próprio e um amor à sua jornada evolutiva. Porque, claro, à medida que eu me aceito, eu me amo, eu me entendo. E automaticamente, se eu passo a aceitar o outro, eu entendo mais por que o outro age daquela forma e passo a aceitar o outro com mais facilidade, porque sei que ele está numa situação parecida com a minha, né? Então, direcionar a sua energia, que seria a nossa última ideia de algo como base para a gente mudar. Então, aprenda a usar a sua energia a seu favor. Preserve-a para o que realmente é importante. Então, a gente tem um problema. O que a gente faz? Liga para todo mundo. Você não acredita no que ela fez para mim? Fala, fala, fala. Aí liga para outra. Você não acredita no que ela lá fez para mim? Conta, conta, conta. Aí o outro liga. Ai, fiquei sabendo o que ela fez para você. Aí conta, conta. Isso é perda de energia, gente. Nós estamos fazendo o quê? Jogando a nossa energia no lixo. Perda de energia. Ok, tudo bem, você pode contar para alguém, institui alguém da sua confiança. Mas quando você vai repetindo, você não consegue sair daquilo. Porque quando você conta, o que acontece? A raiva volta tudo outra vez. Você sente outra vez. Aí o outro até te dá uma ideia que foi pior do que você pensou. A raiva aumenta. Porque os amigos, às vezes, eles não ajudam, eles atrapalham. Então ele fala, não, eu acho que ela fez isso, na verdade, nem foi só por isso, foi por isso. Eu nem tinha pensado nisso, agora eu estou com mais raiva. Então, às vezes, aprendermos a silenciar, a esperar um tempo para que a gente possa administrar melhor internamente nossa emoção e aí sim avaliar, como a gente chama, com a cabeça mais fria, né? Mas aprendermos a usar nossa energia a nosso favor, né? E não nos colocarmos de uma forma infantil, porque ficamos buscando aliados, buscando respostas, e isso às vezes só faz com que a gente fique pior, né? E a gente não consiga melhorar. Então abasteça a sua energia com pensamentos positivos, né? Não se contamine pelo desânimo alheio. Jogue energia nos seus desejos, né? Então a gente vai indo, caminhando. Na primeira obstáculo, acho que isso não vai dar certo. Caramba, joga mais energia, né? Tem outra ideia, pensa pensa mais amplo, né? Silencia, faz uma oração, pede para o seu mentor para te ajudar, né? Você está com a cabeça mais fria que eu. Eu não sei porque você resolveu ser meu mentor, mas já que você deve ter seu trabalho, então me ajuda, né? Pensa comigo, eu vou dormir, conversa comigo, quando eu estiver desligada, desdobrada, conversa, me explica, sou cabeça dura, eu preciso abrir minha mente, e isso faz com que eu vou trazendo essa possibilidade de uma energia melhor. Por quê? Porque eu vou me entrelaçando com esses amigos espirituais que querem o meu bem, né? Pessoas que querem o meu progresso, que trabalham pelo meu progresso. Então, à medida que eu fico mais positiva, eu estou mais aberta para toda essa influência positiva que o mundo espiritual promove, né? Então, recarregue com companhias atitudes salutares. Dê sentido à sua energia para um bem comum. Né? Se a gente está mal, o que adianta ligar para quem é negativo? Então isso aí é o que você tem que não ligar. Liga para alguém que você sabe que vai falar, vai ficar tudo bem, nem se preocupa, vai passar. Essa é a pessoa que você tem que ligar. Esses são os amigos que você tem que ter. Porque esse é o amigo que vai segurar a sua onda quando você estiver mal. Vulgarmente dizendo, mas é a nossa realidade. E não um amigo que só vai colocar você pior.
né? Então vamos selecionar nossos amigos para que a gente gaste nossa energia com qualidade, com pessoas que nos incentivem e nos ajudem. Claro, nós podemos promover esse bem-estar nas pessoas negativas. Quando a gente estiver bem e o negativo nos ligar, nós podemos estar ali promovendo. Nós promovemos isso o tempo todo, com a forma que a gente se entrelaça com o outro. Mas na hora que a gente precisa recarregar a bateria, temos que nos unir com o que é positivo, né? Então, qual é a ideia? Olha aí vocês aqui, ó. Vocês e nós, né? Tenham uma boa semana e vamos mudar juntos, né? Porque esse é o objetivo, que todos nós possamos juntos carregar a nossa própria casa, que é o nosso espírito, né? Para que a gente possa mudar com alegria e plenitude. Obrigada, foi muito bom estar com vocês. Obrigada mais uma vez, Rosana. Muito, muito bom mesmo. Estaremos todos já iniciando a